de como é que o grego, que os evangelhos foram escritos originalmente em grego, só São Mateus fez em aramaico, mas não tinha escrita, né? Era uma coisa assim. Hoje eu acho que 2.000 pessoas falam aramaico, naquele tempo era o que falavam. E eu fui ver como é que a tentação, e peguei justamente no Lucas, como é que se dá a tentação de Jesus no deserto. Por isso que achei interessante a Gabriela ter trazido a questão do silêncio. Eu vou emendar aqui o que nós estivemos falando, porque é aquela mania de professor que tem que organizar para os alunos tirarem o bom proveito, não é, Alex? Daí eu falo, como é que Jesus está lá em silêncio e de repente chega o diabo para falar com ele, para tentá-lo. E ele não diz, sai daqui, porque ele tinha esses poderes, né? Olha, vai te catar, ô demônio, eu estou aqui jejuando, vou me preparar, são 40 dias, sai daí. Ele conversa com o diabo. E tem uma passagem, Rita, que é fantástica, que é a segunda tentação. O narrador diz, e eu conferi como foi escrito, né, no grego, o Espírito pegou Jesus nos braços e o levou ao alto do templo. Quer dizer, Jesus, o diabo foi acolhedor, acolheu Jesus, que estava lá com sérias dúvidas, pensando, era humano, claro, pensando na missão dele, fazendo-se perguntas, levou ao alto do templo e disse, olha, você pode se atirar daqui para baixo, porque os anjos vão vir te socorrer. Lembram, né? É a terceira tentação. Então, não é a segunda, é a terceira. Daí ele fala assim, ele não manda, quer dizer, então o diabo pegou Jesus no colo, levou lá no alto do templo. A gente tem que falar baixinho aqui, porque estamos num grupo pequeno, porque vão dizer que a gente é herege, né? E eu sou católico, né? Mas é isso que está escrito. O diabo pega, leva Jesus lá e vai conversar com ele. Então, eu queria te perguntar, Tina, para você, Tiane, esse Tina aí vai dar estudo psicanalista. Lembra de Cristiane, fica mais Cristiane fácil. já está, assim como Sandra é Alexandra, né? Mas é o seguinte, para mim acontece muito. Você está contando uma coisa, viu, Gilda, e de repente, mesmo na fala, mas na escrita muito mais, você diz, eu falei uma palavra, mas eu queria substituir. Porque eu falei macacão e agora falei sapatão, daí vai dar então não vai dar certo no texto, porque vai dar um problema melódico na frase. Porque prosador, por incrível que pareça, a gente também se preocupa com a melodia da frase. Não é só o poeta. Eu não vou dizer sapatão, grandão, que estava lá com chinelão, mas no casacão, a gente não vai fazer uma frase cheia dessas cacofonias, não é? Então, a gente procura uma palavra. Não vou dizer macacão, vou dizer vestido, vou dizer outra roupa para não dar Por exemplo, um exemplo bem rasteiro. Eu queria te perguntar o seguinte, te ocorre muito que você chega diante de uma palavra, como você tem aqui nos seus versos, e que você vacila, e você diz, não, aqui está dizendo assim, antes eras um simples ser de ofuscadas cores. Você vacilou em ofuscadas? Por exemplo, você pensou numa outra palavra para ofuscadas? Não. Depois você diz, uns de inveja, outros de admiração. Inveja é um pecado capital e admiração não é uma virtude. Isso sempre me chama atenção, né? Não me dizem. Você acha que há uma contradição, no caso, em alguma palavra escrita? Não, nenhuma. Eu queria saber de você o alinhar, o bastidor. Você vacila diante dessas palavras quando chega no verso para você? Atualmente, como eu estava falando a respeito da minha escrita, eu não me vejo mais fazendo versos. É mais uma escrita objetiva. Mas quando eu as escrevi, essas poesias, que tem muitas ainda dessa fase e outras mais guardadas, elas saíam às vezes prontas. E muitas vezes ocorria de eu escrever uma palavra e o meu pai chegava e falava assim, minha filha, você tem noção de que palavra é essa? Sabe o significado dessa palavra? Eu disse, não. Que incrível. Às vezes isso não. É que é legal. E aí eu ia vasculhar para saber. Quer dizer isso. Clarice falava, né? A minha nascente é obscura. E tipo assim, ela ficava muito bem dentro da frase, quer dizer, ou seja, ela completava a frase de uma forma muito, vamos dizer assim, equilibrada, né? Mesmo eu não sabendo do que se tratava. Naquela época, 20 e poucos anos, tinha realmente... Passei até a estudar o dicionário, porque realmente eram palavras que se encaixavam imediatamente na frase. Palavras que te atravessavam. Isso, me atravessava. Desculpa interromper, vocês consideram aí a função organizadora do pai? Sim.
como um grande editor. Aí não saberia dizer, acho que é um pouco mais no 1 a 1, né, assim. Gilda tá mais Caso próximo. mesmo, né? Não, é interessante, porque meu pai morreu logo depois, sabe? Tanto é que a Tiane se formou. Ele nem foi na formatura dela, sabe? Ele morre e não vai, né? E ela meio que fez direito até para ele, tinha uma coisa, um endereçamento a Foi. ele, né? A gente peticionava junto. E enfim, atrapalhou bastante. A Tiane me parece que fez um quadro assim, mais melancolia do que de luto, sabe? Assim, entre a morte do meu pai, né? A elaboração dela foi uma elaboração mais melancólica. Posso complementar uma coisa? Na morte do meu pai, por exemplo, eu fui obrigada. Eu estava estagiando na Defensoria Pública, eu fui praticamente obrigada, assim, tipo, a família me colocou para fazer o inventário do meu pai. Então eu ia para o fórum chorando. Isso ninguém sabe também. E não acabou até hoje fazer Não, inventário, porque né? Tiane? parou. 25 Sempre anos. quando se tem um terreno fora do Estado, isso aí você pode perguntar para qualquer advogado. Sim. Muitas vezes o processo para e para mesmo. Por quê? Porque houve a carta brincatória que estamos entrando em outra área. Mas não houve o retorno dessa Mas carta. volta lá, enfim, quer dizer, foi Enfim, muita coisa, né? muita Acho que coisa foi uma junto. Pelo que ela sobrecarga. fala, eu não sei se é um pai editor, mas foi um pai destinatário, digamos assim. Ele me empoderou assim, de É. um saber que me fez bem. Você é gaúcha também, Tia? Não, eu sou carioca, eu sou a única A gaúcha é daqui. só a Gilda? Não, Não, os nós outros- três são. Ela é a única carioca. você é a única É, carioca. eu e ele. É. A minha mãe e eles. Ela e meu pai cariocas. Mas é interessante mesmo isso que você está falando, Tiane, Foi. porque é alguma coisa mesmo de um saber não sabido do inconsciente, né? E que as palavras vêm mesmo e você não sabe nem de onde que estão vindo. Exatamente. Isso é muito curioso. Uma mesmo, formação dos sonhos, quase. né? Né? Formação do inconsciente, né? Não é? Instituição, exatamente. Por isso que o meu livro se chama De Eu não Onde tinha Vêm as acesso. Palavras, porque é um mistério Pois brutal é. você Isso que saber eu de lembrei onde é agora que do que vem a uma Clarice palavra. falava, minha nascente obscura. Você sabe né? que tem uma De poesia onde ali vêm as que palavras? tocou muito a pessoa dele, né? Que já era um senhor. E ela é mínima. Estou cansada de tanto esperar algo por que lutar, sem nunca ter um porto seguro a me esperar. Isso aí arrebatou ele. Porque o Com tempo todo certeza. porque o tempo todo ele estava viajando, né, comandando, mas ele percebia que ele estava envelhecendo, as contradições da vida, né, nascer, morrer, jovem, velho, enfim, ele estava se sentindo já, aquilo ali arrebatou ele, muitas Com delas. certeza, com certeza. Ele deve ter ficado sem recursos para lidar com material seu, né? Isso. Muito E jovenzinho, eu ele não lá. interessava ele também E aparecer. ele um cartesiano, meio né? aquele militar cartesiano, de repente se depara ali com algo que ele não conseguiu entender nada, né? Deve ter ficado É bem. porque a poesia rompe, Ele né? coloca em algumas assim, pode ser essa musicada, essa não vai, tipo assim, coisas que eu mesmo, depois eu ia ler, Aí não ele tinha escolhia, nexo. ele que escolhia. Ele que escolheu. O editor. Como Ele que foi a o associação. editor, exatamente. Desses dois livros, ele levou lá para Aí ele escolhia as poesias que iam. Ficava ok, quando não estava, ele riscava. E eu percebia realmente que não tinha nexo nenhum aquilo. Estava certíssimo, eu ia na corrente dele, assim, na vertente dele, No caminho do no pai. caminho do pai. ele que foi, ele levou para né, a grafia lá do Exército. É ele que resolveu, não fez, fui eu que é. pedi. E aí a Sandra, né? A Sandra, depois de 20 anos, né? Aí a Gilda agora sustentou isso. E aí eu sustentei. Mas Gilda, você tentou uma vez. uma função. Acho Você que- lembra? É, eu já tentei. Ela tentou uma vez. Mas teve uma coisa que você falou, que você diz que a poesia dela é muito corporal. Para mim, eu vejo que existe muita dualidade naquilo que ela escreve. E essa dualidade me convida a um mergulho interno profundo que chega a ser até de alma, entendeu? Por isso que me marcou tanto o que você escreve, porque não é só, vamos dizer assim, para esse mundo físico, mas atinge o nosso mundo espiritual também. Ô Sandra, eu perguntei isso para a Tiane, porque escolher palavras para quem escreve, o ator não, ele recebeu lá o texto para dizer como ele vai dizer, mas nós, eu já fiz o roteiro, né? Para você dizer a coisa em palavras, tanto que depois a gente vê o que escreveu o ator dizendo, é outra coisa que a gente não disse, bem diferente, e no meu caso, frequentemente, muito melhor, como eu vi quando eu fiz a Teresa d'Ávila, que foi para o teatro. As pessoas diziam de um modo
que eu não tinha pensado. Aquela frase, como agora a Gabriela recitando o teu poema, certamente você teve essa impressão, não é? Gostei Que é muito. uma outra coisa. E eu queria lembrar, sobretudo em homenagem aos que estão aqui nos ouvindo com tanta paciência, ouvindo com paciência, no caso, a mim, né? Porque para os outros não precisa paciência. É o seguinte, vou trazer para o distinto público, né? A gente não escolhe as palavras, o escritor tem essa coisa divina Exatamente. de você escolher Da as palavras. palavra Posso escolher. complementar Da isso? palavra não se Mas só para eu escolher. terminar só um pouquinho. Sim. Eu queria dizer o seguinte para o distinto público. Vocês notaram, já perceberam que o nome da gente é a primeira coisa que a gente não escolhe e que a gente recebe no mundo? Que é o significante mestre do Lacan. isso aí. Que é um significante que te marca ali a alma. Mas eu acho que a mesmo, arte, né? a coisa da arte, chega lá na poesia, onde quer que seja, é exatamente se deixar, deixar com que a palavra que escolha. É verdade. Isso Ô, Rita, desmonta a autoria, né? Rita, Fala aqui. sabe que tem uma coisa muito interessante que eu percebi nesse processo de expor, né, a minha vida, as minhas percepções por intermédio das poesias, das frases, enfim. Quando eu começava a tentar escolher palavras, já deixava de ser arte. Isso aí. Na mesma hora eu riscava. Foram exatamente também as que Entendo totalmente. meu pai desaprovou ali, porque ele era um bom escritor no exército também. Então, era junto comigo, isso é meu, mas nada a ver, nada a ver. Não Ô, tem Tiane, sentido. você não acha que aí a arte é exatamente você se manter? Aí tem a questão do corpo, esse corpo aberto para deixar a palavra pintar, a palavra aparecer. Oi? Mas, como assim? Manter o seu aberto, corpo é. aberto, É. né? Para deixar com que a Tem uma palavra te fluidez, tome. né? Tem uma fruição, Uma né? plasticidade, Uma plasticidade. não é? Para Claro. deixar que a palavra que te tome. Quer dizer, a palavra que te escolhe. Sim. A palavra fala através de você. Eu não sei se eu estou me fazendo Entendi. entender, mas eu sinto isso. Você né? sente isso na minha, no caso, É. na minha fala também, que ela flui ainda? Ou não? Claro, claro. que Eu acho foi. que sim. Lógico. Estamos de oratória, não é possível. Fala Eu muito vejo, bem, eu te vejo muito entendendo. filme, Não, claro. li muito. Mas eu acho que de mas repente a parei, oratória tá? até estraga. Às vezes estraga, por causa das técnicas, né, Rita? Claro. Ai, tem que botar a mão assim. Mas assim, às vezes, para dar aula, por exemplo, é importante, sabia? Assim, Eu não tenho nada. Você já nasceu pronta, Isso aí já né? nasceu, Já tá né? falando. Deu Não, muito. nasci desfeita. Não. Então, o legal é a gente deixar esse desfeito também vir, né? Porque aí é o tal do estilo. É, Também somos